Fala, meus amiguinhos do Fute Clips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir aqui um conteúdo do Cortes Pó de Porco, né? Aquele podcast que é especializado em Palmeiras, mas é um grande programa, um grande podcast aqui na internet, muito bacana. Eu mesmo não sou palmeirense, mas gosto muito de ver esse podcast aqui, porque tem muita história legal sobre o Verdão da Massa. Vamos trocar de janela? Já digo pra vocês do que se trata, ó. Título é o seguinte: você sabia? Alex quase deixou o Palmeiras em 98. Aí diz aqui na thumb, quando eu cliquei, tava dizendo algo assim, não lembro agora totalmente, que o Filipão queria dispensar o Alex em 98, parece. Então vamos logo pro conteúdo. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. Lau. Quase emprestado para artilheiro da Mercosul. Qual que foi, você acha que foi o ponto da virada ali? Na verdade, vários fatores, né, cara? Mas assim, quando vira 97, porque o meu ano foi muito irregular, o meu ano fechadinho, né? De quando eu chego no meio de 97, a final da Copa do Brasil de 98, com aquele gol do Oséias no Morumbi. Ali fecha um ano meu de Palmeiras. E o que acontece? Eu faço uma primeira fase do Brasileiro de 97 muito boa, e eu faço uma segunda fase de Campeonato Brasileiro muito irregular. Então existia aquela crítica que é o seguinte: agora que precisa de um jogador com potencial, ele não consegue jogar. E realmente eu joguei abaixo do que eu tinha jogado a fase anterior. Começa o primeiro semestre da Mercosul, de 98. O time joga as competições iniciais com foco em ganhar a Copa do Brasil, que a gente consegue ganhar, que acaba com esse gol do Oséias. Esse ano o Mercosul, se ganhasse, tinha vaga na Libertadores? Não. O que acontecia é que era aquela divisão da Copa do Brasil acabando no meio do ano. Sim. Muitos times já se davam por satisfeitos porque já tinham alcançado o objetivo do ano. E ainda tinha aquela janela ali de umas 2, 3 semanas de treino para começar o Campeonato Brasileiro. Era quando muitas equipes saíam do Brasil, iam fazer excursão na Europa, iam jogar fora, porque tinha aquele espaço ali. Então, nesse período de Rio-São Paulo, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, eu mantive uma irregularidade. Então eu fiz jogos bons, jogos ruins, jogos horríveis, jogos maravilhosos. E eu costumo dizer que de todos os títulos que eu participei, que eu tive a felicidade de participar em todos os clubes que eu joguei, o único título que eu não tenho participação efetiva é esse da Copa do Brasil de 98. A minha participação foi bem baixa. Eu faço um gol contra o Ceará, num jogo que a gente goleia, que se eu não fizesse não mudaria nada, mas eu não tive participação efetiva. Então nós vamos para essa janela de treino, nós vamos para Caldas Novas, no interior de Goiás, que o Palmeiras às vezes ia ali, e no primeiro treino eu dou um azar danado. Eu vou meio mole no Clebão, que dá 3 de mim, e nessa era um campo amador, eu tenho uma trombada com uma mureta que protegia a saída para o vestiário. E nessa da trombada eu acabo me machucando e perco essas semanas de treino. No meu retorno para São Paulo, o Lapola, que era o diretor na época, ele me chama dizendo que uma das coisas que o Felipe queria fazer naquele momento era algumas mudanças, e nessas mudanças estaria uma possibilidade da minha saída, e um clube que se mostrava disposto a ter a minha presença como jogador era o Botafogo. E eu disse que não iria, que eu saí de Curitiba para poder fazer sucesso no Palmeiras, e que se eu fosse para sair eu ia voltar para Curitiba e tentar trilhar um outro caminho, mas que para o Botafogo eu não iria. Não era nada contra o Botafogo, era a minha tentativa de provar no Palmeiras. Porque antes disso, devido a essa minha irregularidade, o Felipe já tinha trazido 3 meias: Jackson, Arilson e Darcy. Caraca, e esses caras estavam ali. O Jackson tinha um Zinho que era um 8/10, né? Mas o Zinho era absoluto, né? O Zinho era Marquinhos absoluto. já tinha ido embora, né? Marquinhos foi embora no final do Brasileiro. Quando eu chego, eu disputo espaço com o Marquinhos. Quando eu assumo a posição, o Marquinhos acaba seguindo um outro. Se eu não me engano, foi pra Portuguesa. Salvo engano, não lembro. Mas piada comparar esses três. Não, o Jackson era bom jogador, mas era piada comparar esses três com o Alex, né? O Jackson chegou à seleção brasileira. Sim, era bom jogador. Talvez eram jogadores mais velhos, mais experientes. Todos eles mais velhos que eu. O Arilson, o Darcy bem mais velho. O Arilson também era jogador da seleção brasileira. Talvez a ideia do Filipão, não sei, era te dar uma cancha pra você voltar um pouco mais. Mas ele já tinha jogado um ano praticamente, então... Assim, a análise que eu faço depois de tanto tempo é o seguinte: quando eu não venho através do Felipe. Eu venho pré-Felipe.
Então, quando o Felipe chega como treinador, eu já sou contratado do Palmeiras. Eu era um dos jovens que o Palmeiras acreditava no potencial e que ali eu teria que provar. Então, eu teria que provar para o Felipe, que chegou depois, de que eu tinha condição de fazer com que aquele investimento que o Palmeiras fez valesse a pena. E aí, voltando nessa situação, com esses jogadores todos, eu chego para começar o Brasileiro no segundo semestre de 98 e começo o Brasileiro e a Mercosul junto. E eu vim desse processo de uma intertemporada ruim, porque eu me machuquei, e sai a lista da Mercosul. Quando sai a lista da Mercosul, o Filipão ainda está na dúvida se eu estou na lista da Mercosul ou não. Tanto que eu sou campeão da Mercosul sendo o número 20. É uma das dúvidas que tem ali. Então eu sou um dos últimos inscritos, porque Quem foi o 10, você lembra? Rogério. Então eu tenho uma das dúvidas ali se eu entro ou não entro. E para mim tem um jogo que é icônico, que eu tenho 3 caras no Palmeiras que eu tenho um agradecimento assim eterno, que é o Arce, o Zinho e o César Sampaio. Que os caras eram mais velhos, eram mais acostumados, e cada um à sua maneira mexiam comigo para que eu crescesse, e realmente eles me ajudaram bastante. Nós fomos fazer um jogo em Curitiba com o Atlético Paranaense, eu estava no banco, início do Campeonato Brasileiro. E jogando no estádio do Pinheirão, que era um estádio antigo que tem lá, que hoje não existe mais. E era um túnel comprido. Então, quando a gente desce para o intervalo, desce num 0-0, o Paulo Paixão me chama e fala: vai aquecer que você vai entrar no intervalo. Então, o discurso do Filipão para os jogadores, enquanto eu aqueço, é o seguinte: o Alex vai entrar, mas eu não sei que tipo de Alex vai entrar. O Alex que vai nos ajudar ou o Alex vai ser um a menos dentro do campo. E eu tô aquecendo e ouvindo isso. E ele vira pro César Sampaio e fala: é responsabilidade sua. Você vai cuidar do guri dentro do jogo. E quando eu venho pra roda, o Sampaio fala o seguinte: ó, todas as bolas que eu pegar eu vou te dar, você se vira. Você não quer ser camisa 10? Então se vira, assume e joga. Você ouviu o que ele falou. Eu dou muita sorte que a primeira bola que eu pego, eu faço uma tabela com o Almir e a gente ganha 1-0 com um gol meu. Nossa. Então assim, pra mim, eu pessoalmente, pra mim esse é um jogo marco pra mim, porque se o meu treinador tá falando isso internamente pro meu grupo de jogadores, pros meus companheiros, e pede pro capitão do time, um jogador que era referência do clube, que era o César, e o próprio César fala: olha, eu confio, vou dar bola, qualquer bola eu vou dar em você, você se vira, a partir dali começa a ter uma virada para mim. Então assim, aquela irregularidade que existiu até aquele momento, a partir dali ele não existiu mais. Eu fui importante na Mercosul, fui importante naquele ano. Você acaba como artilheiro da Mercosul. Acaba como artilheiro da Mercosul. E a gente foi campeão, que era o tratamento dentro do clube, é como se fosse uma preparação para a Libertadores, que a gente tinha ganho a vaga através da Copa do Brasil. Então a partir dali eu começo a ter uma nova vida dentro do Palmeiras. Mesmo assim, tendo que provar todos os dias que eu tinha que jogar, porque é a exigência do clube, né? E era a exigência de um grupo forte, de um treinador que a gente tinha. E você acha que o Felipão, ele tinha esse discurso pra te motivar, ou é porque ele achava que era isso mesmo? Não, eu acho que pelas duas coisas. Porque era isso mesmo, né? Eu era irregular. Até aquele momento eu era um jogador irregular. Eu fazia jogos espetaculares que eu ajudava muito o time, e tinha jogos que eu não jogava tão bem. Sim. Só que ao longo do tempo você também vai aprendendo que muitas vezes você joga mal por si só, muitas vezes você joga mal porque o teu companheiro te atrapalha, muitas vezes você joga mal porque o teu adversário tá te marcando de uma maneira boa, e isso tudo você tem que ir descobrindo. E isso eu fui aprendendo com o Arce, isso eu fui aprendendo com o Zinho, isso eu fui aprendendo com o César. E aos poucos você vai melhorando nesse sentido. Porque a grande dificuldade, por exemplo, eu adoro ver o pessoal faz um monte de comparação e tal, fulano com outro, esse com aquele. E quando eu falo isso com o Gabriel, quando vão me comparar no Palmeiras com outro jogador, eu falo: a primeira coisa, tem que pôr parâmetro na comparação. Eu era um menino de 19 anos. Se você pegar um menino de 19 anos e comparar com um cara de 26, já dá diferença. Uhum. Então assim, eu era um menino de 19, 20 anos que estava aprendendo com as coisas. Então eu chego de um jeito e saio de outro. Eu chego um bom jogador e saio melhor do que eu cheguei. Então o processo evolutivo, ele foi bem feito, ele foi legal. Voltando no Filipão, eu acho que as duas coisas. Era real, eu era irregular mesmo, e era uma característica do Felipe. Ele fazia isso. Ele instigava, ele cutucava para ver que tipo de reação o jogador teria. Alguns reagiam bem, foi o meu caso. Outros reagiam de outra forma e acabava saindo pela disputa, pela grandeza do clube. Ou você reage ou você acaba substituído por outro. Isso é natural no futebol.
Fala, galera, quem apoiou? Cara, esse vídeo é muito maneiro. Porra. Primeiramente, eu não sabia que esse maluco quase foi dispensado do Palmeiras. Não sei se a galera aí, sem ter visto esse vídeo aqui, sabia disso. Segundo, você vê o cara humildemente contando que realmente ele era irregular e etc. E que ele rateava eventualmente, mas que realmente, pô, que certas partidas serviram como divisor de águas. E, pô, quem tá falando isso daí não é qualquer cara. É o famoso Alex, o Cabeção, grande craque aí que teve no nosso futebol. Um dos grandes craques, né, teve no nosso futebol. Que infelizmente não teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, mas que merecia muito estar no grupo de 2002, com certeza. Acho que até que no de 2006 ele poderia estar, pelo que ele fazia na Turquia, né? Pô, maneiro esse vídeo demais aí, demais. Você palmeirense que tá vendo isso daí, bota aqui nos comentários, eu vou fazer uma pergunta pra você. Qual a importância do Alex na história do Palmeiras? Se você considera ele um grande craque que teve, se foi um jogador bom só, normal. Me diz aí, você que viu ele jogar, se ele tá na tua galeria dos grandes ídolos, dos grandes jogadores que vestiu a camisa do Palmeiras, ou se não tá. Eu realmente quero saber. Bom, vamos trocar de janela e se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela já estão aparecendo outros 2 vídeos. Dá uma olhada aqui tem de tudo aqui. Tem vídeo longo, vídeo curto, vídeo resenha, tem reação. Só não tem vídeo de sacanagem. O resto você acha tudo aqui no Futeclips. Então, dá uma olhada no título se te interessar. Continua maratonando aqui o nosso conteúdo. Isso ajuda muito o canal. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.